Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Casa Top Brasília, com conteúdo de qualidade para você que sonha em construir, adquirir ou reformar uma casa de alto padrão. E o nosso tema de hoje é decoração. Decoração em papel de parede, persianas, soluções acústicas. A decoração, ela faz toda a diferença no ambiente. Ela traz conforto e aconchego. Por isso, é super importante escolher uma consultoria que, além de trazer um designer sofisticado, se importe com a qualidade e o bem-estar dos seus clientes. E uma dessas empresas eu vou conversar agora. Nós estamos falando da Paper House Exclusive, hoje representada por pai e filha, Márcio e Júlia Cunha. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. É um prazer de receber aqui e a gente passar um pouco do nosso conhecimento. É um prazer também ter vocês aqui e eu já queria que vocês começassem contando um pouquinho pra gente. Já vimos que é uma empresa familiar. Sim. Então conta um pouquinho da história de vocês, da onde veio a Paper House. Em 88, meu pai tinha um grupo de tintas, ele vendeu o grupo, eu fiquei desempregado. Eu era apaixonado pelo revestimento de parede, que transformava a vida das pessoas. Aí eu montei a Paper House junto com a minha irmã em 88. Né? A gente tem uma história que os 5 primeiros anos nossos foram 5 moedas diferentes. Né? Então, quer dizer, era um grande desafio. Né? Transformando ambientes, falando com clientes, trazendo relacionamento. E a gente acreditava nesse mercado. Você, então, o seu pai passou essa geração, né, para você, e agora você está passando para a Júlia. Júlia, onde é que você entrou, então, na Paper House? E aí, me conta. Eu entrei mais nessa busca de novas tecnologias, tanto que a gente está mexendo também com revestimento acústico, e também para aprimorar a loja, a gente conseguir ter um serviço cada vez mais de excelência. E de onde surgiu essa vontade, essa paixão? Foi vendo seu pai? Foi dessa necessidade da solução acústica? Foi vendo muito meu pai na loja. Meu pai, desde que eu cresci, ele sempre vivia dentro da loja, e ele é muito apaixonado pelo que ele faz. Que eu vejo, tipo, a nossa família é muito de comerciante, é muito para essa área dos empresários. Aí acaba que eu acho que tá meio que no sangue também. Vocês acham que esse legado de geração em geração, essa empresa familiar, é um dos diferenciais da Paper House? Sim, a tradição, querendo ou não, tá na família. Se você for colocar antes do meu pai, tinha o meu avô. Meu avô veio para construir Brasília. Ele tinha uma fábrica de tinta, ele vendia tinta. Aí meu pai, para não sair dessa área da construção, ele acabou indo pro papel de parede, pra cortina, pras persianas. Márcio, você acha que isso é um diferencial? Eu falo em relação a acolhimento, ambiente familiar, a você entender mais o cliente. Porque não é só uma empresa, é uma empresa familiar, que tem essa tradição de família, de acolhimento, de estar perto. O que você acha, Márcio, que é um diferencial da Paper House? Vanessa, são desafios, entendeu? Então a gente, como convive aqui, a gente trabalha mais aqui, a gente acha que aqui é mais a nossa família. Minha esposa, de vez em quando, fica brigando comigo, né? Mas quando a gente gosta do que faz, a gente vive de férias, né? Então, essa frase eu escutei e quer dizer, cabe na minha vida, eu sou apaixonado do que eu faço, né? E o que a gente quer? A gente quer trazer o encantamento do cliente, a gente quer que transforme não só um ambiente, transformar a vida das pessoas, né? Isso é o mais importante, de as pessoas enxergar elas com valor devido a elas. Não, e o mais legal é você conhecer o cliente, você saber a real necessidade de cada cliente. Como a gente fala, a gente não tem vendedores, a gente tem consultores. E muitos clientes, arquitetos, também acabam se tornando amigos. Integra parte da família Paper House. Tem clientes aqui que ficam falando, só voltei aqui porque tô mudando de novo, tô precisando trocar o papel de parede, tô precisando trocar a cortina, e são clientes que vêm acompanhando a gente. Por exemplo, a primeira loja do meu pai foi na Asa Sul, depois ele veio pro CIA, e depois agora a gente tá aqui no Parque Sul, né? Então é um acompanhamento ao longo do tempo. Detalhe, Vanessa, a gente já tá atendendo a 3ª geração. A terceira, isso que eu ia falar, Júlia, olha, seu avô... Seu pai, você, aí a pergunta vai, seus filhos, e aí? Vamos Paper ver. House também? Vamos ver, vai depender deles quando eles vierem também.
É engraçado. Mas é quando a gente fala terceira geração, eu já tenho clientes que eu comecei a atender pelos pais, E já eu tá já no estou avô. na terceira geração atendendo Que vai os passando de netos família. dos meus então primeiros peraí, clientes. além da terceira geração familiar, a gente tem a terceira geração de clientes? Sim. Não, me conta um pouquinho, quero saber. Não, que se você for pensar, a Paper House é uma das primeiras lojas de Brasília nesse ramo de boutique para decoração. Sim. Aí vamos falar, vem aqui, agora eu venho pro quarto do meu filho. Já tem gente vindo pro quarto do neto. E vai passando essa cultura de familiar para continuar comprando na Paper House. Entendi. E a gente fala assim, muito do revestimento de parede, por que eu gosto muito dele? Porque ele é um produto tecnológico. Ele, por exemplo, assim, quando você aplica a tinta, ou quando você constrói uma parede, você tem etapas, onde que você tem que precisar de secar, ter uma cura para fazer o segundo passo. Você, por exemplo, assim, você vai pintar, você tem que esperar a primeira de mão secar para você usar a segunda de mão. O revestimento de parede, não. Ele já instala e você já pode usar o ambiente. E como a cola não é agressiva, né? Então, quer dizer, você já pode utilizar um ambiente. Então, você transforma de imediato, né? O ambiente é diferente de outras etapas. É como se fosse aquela tecnologia que estão falando dos steel frames, de construção, que sem tijolo, o drywall. Então, essa é a tecnologia. E a gente percebe que aí, quando você diminui tempo de execução, você diminui custo de transtorno, né? E a valorização. Só voltando um pouquinho lá, eu fiquei impressionada com a questão da terceira geração, tá? Quero voltar para falar um pouco disso. Assim, por que o cliente volta? Eu posso dar um feedback? Pode. O ambiente de vocês é lindo, o ambiente de vocês é super moderno e sofisticado, mas ao mesmo tempo, quando a gente entra, a gente sente algo intimista, algo acolhedor, algo caseiro, apesar de ser tão, né, moderno, né? Gente, venha conhecer, porque é lindo o ambiente, né? Talvez seja por causa disso, né? Então, além disso, que pode falar se estou errado ou certa, né? Por que o cliente volta? Por que tem terceira geração aqui na Paper House? A gente tem um cuidado da instalação. Os nossos técnicos, eu tenho um técnico aqui que tem 30 anos de mercado, entendeu? 30 então, anos quer dizer, de carteira na Paper House. Na Paper House. A gente não terceiriza serviço e são detalhes que as pessoas, o consumidor não sabe, de que eu falo que tem 3 responsabilidades numa obra. A responsabilidade civil, com dinheiro você conserta, fez errado, você conserta com dinheiro. A responsabilidade criminal é saber quem está entrando na sua casa. Isso é a nossa maior dificuldade eu entendo como empresário, de uma responsabilidade muito intrínseca. Eu tomo conta dos instaladores por causa disso. Entendeu? A gente faz festa aqui, porque eu quero conhecer a família, eu quero... a gente... É realmente uma família Paper House. Então, quando a gente fala isso, e a terceira, que as pessoas também não dão valor, que é a responsabilidade previdenciária. Se uma pessoa machuca na sua obra, a responsabilidade, a princípio, é da onde que ele está executando o serviço. Né? Então, quer dizer, por isso que a gente faz as normas, a NR20, a NR35, então a gente capacita nossos técnicos para graças a Deus, para não ter acidente em obra. Então é muito mais do que beleza, preço, design, tem uma questão de segurança também. Né? Falando em preço, Vanessa, pode falar. A gente faz um desafio. Você pode ver o papel de parede na internet. Na internet, não estou falando de lojinha, não. Dá uma olhada no nosso preço. As pessoas acham que a loja impõe muito. Lá é muito caro. Faz um teste. Vem aqui. Faz a sua proposta. Então olha ali, Márcio, e fala. Pede pessoal vir e fazer a proposta. Vem cá, vem para a Paper House. Vem conhecer como que a gente trabalha. Nossos conceitos, nossa qualidade de serviço. Pesquise e compre aqui na Paper House. Olha, pode falar, Júlia. Não, dá um voto de confiança pra gente, deixa a gente fazer um orçamento, sentir essa experiência. Igual eu falo, além dos nossos técnicos serem especializados, a gente trabalha com verdadeiros consultores.
A gente não tem vendedores. Eles vão saber indicar para você ou para o seu arquiteto qual que é o melhor produto para você utilizar em cada ambiente, em cada situação. Então, quando a gente chega, o cliente chega, ele é surpreendido por um showroom. A gente tem um showroom. Como é que funciona esse showroom? Esse showroom, se você for ver, da Hunter Douglas, que é uma das empresas que nós somos parceiras, é o maior showroom da América Latina. Que meu pai fala muito, não adianta você ter mostruário pequeno. Você não tem experiência real do produto. Se você for ver, a gente só tem peças em tamanho real. A gente tem tanto das persianas, tanto das coberturas externas, retráteis, tudo em tamanho real para o cliente ter a real experiência do produto. Esse é o que faz a diferença. Quando a gente mostra isso, a pessoa, a maior dificuldade da pessoa é que ela não sabe o que ela quer. Ou talvez ela nem imagina o que ela pode ter. Ela não tem experiência. Então a gente tem produtos que pode... quais são as perguntas mais importantes? Né? Quais são, Márcio? Qual a sua necessidade? É calor? É barulho? É conforto? É iluminação? É controle? É que a gente fala muito que a gente dá o controle para o cliente. Se ele quiser claridade, ele sobe. Se ele quiser meia claridade, ele coloca uma tela solar. Se ele quiser um blackout, ele coloca uma tela blackout. Só que o blackout, não precisa você colocar só uma tela. Você pode colocar uma que tem uma colmeia, que já dá conforto térmico também. Então a gente tem que escutar mais o cliente, ver que ele não vem expressando o que ele necessita. Muitas vezes ele vem expressando que ele quer ter privacidade no ambiente dele. É o que a gente pede normalmente, né? É. Só que a gente não sabe essa gama que tem a variedade dos produtos. Ou às vezes a gente chega, falando como cliente, muito em dúvida. Sim. Aí, Júlia, voltando lá naquilo que você falou, nós não temos vendedores, nós temos consultores. Então eu sou um cliente que cheguei, me deparo com esse showroom maravilhoso, mas estou com dúvidas, né? Como é que eu sou recebido? Qual é esse processo até eu fechar um negócio com a Paper House? Tem dois princípios. O primeiro princípio, quando o cliente vem sozinho. Normalmente, quando ele vem sozinho, é de uma reforma rápida. Quando ele adquire hoje um imóvel, o valor agregado, o valor é vamos dizer assim, normalmente tem cliente que sai de uma casa do Lago Sul, Lago Norte, e vai para um apartamento. Então, um arquiteto tem que ser mágico para colocar tudo aquilo. E a gente vê que é uma coisa, que a marcenaria é muito importante no ambiente, o planejamento do mobiliário é muito importante, e a gente tem que entender qual é a concepção que o profissional de arquitetura fez. Ele fez um estudo daquilo. Então a gente tem que respeitar o profissional e orientar ele qual seria o produto mais adequado pela técnica dele. Né? Então a gente faz essas apresentações e tem que também ver o custo e benefício. Muitas vezes o cliente, final de obra, apertado, só que a gente tem alguns parcelamentos que a gente faz direto para a Hunter Douglas em 12 vezes no cartão da Hunter. Então são facilidades que a gente tem que entender qual é o drama do cliente, qual a necessidade do cliente e ver isso, né? Então a gente escuta também muito o arquiteto, que ele é responsável. E muitas vezes uma dica que eu dou para você, arquiteto, antes de trazer o cliente aqui, dá uma olhada nas opções, que a gente seja até mais assertivo na escolha dele, na escolha e em cima do seu projeto, tá? Para não restar nenhuma dúvida, né? E a gente trabalhar dessa maneira, né? Tempo é dinheiro, né, Vanessa? Tempo é dinheiro. Falando um pouquinho agora dos produtos da Paper House, papel de parede. Vamos falar primeiro de papel de parede. Por que papel de parede e não tinta? Tem espaço para todo mundo. Eu tenho uma concepção, o teto foi feito para pintar. Tem gente que coloca papel de parede, fica charmoso também. Mas dá um aconchego diferente. Pode ser assim, tem um simples revestimento com fibra, imitando um revestimento neutro, ele faz a diferença, parece que aconchega mais, tá? Ele quebra também um pouco da reverberação da acústica por causa do relevo dele. Não é tão grande, mas ele faz aquele toque no ambiente. Eu acho que tem pouca parede também, né? Então, quer dizer, agora você pode colocar aquela parede, você pode transformar ela
como... É a chance de você ousar um pouco também no ambiente, a parede do papel de parede. Algo seu, algo único. Algo único. E detalhe, as pessoas falam muito papel de parede. E hoje, a maioria dos revestimentos de parede não tem mais celulose. Ué, como é? São fibras de poliéster prensada como papel. É o revestimento Vlies, em tissé, né? Qual a vantagem disso? É um revestimento sintético. Então, ele traz mais lavabilidade. A parte de hotelaria, de clínicas, de hospitais, que eles têm que ter uma manutenção rigorosa com produtos químicos, né? A gente tem outro tipo de revestimento. Ele é uma base de tecido, é plástico. Ele tem uma durabilidade, assim, as pessoas só vão pensar em reformar esse ambiente daqui 15, 20 anos. 12 anos, 20 anos. E o papel de parede tem essa durabilidade toda? Aí não é aquele papel normal que você conhece. Não é papel. É um papel vinílico. Sim. Tá? Ok. É porque às vezes ele é mais resistente, ele não tem a base dele é tecido. E tem uma camada muito espessa de plástico, né? Então, por isso que o hoteleiro usa, porque ele não quer reforma no hotel. No hotel. Ele não pode fechar um pavilhão do hotel, um andar, por uma semana. Sim, claro. E a transformação é muito rápida quando a gente faz isso. A gente fez alguns casos aqui, o Hotel B, nós fizemos tudo, tivemos uma satisfação. A Ana Paula, engenheira, convenceu o arquiteto a instalar um revestimento, porque ela, como era da área de hotelaria, ela sabia a importância da manutenção do ambiente. Tá? Nós fizemos o laboratório Sabin, quando eles inauguraram lá no SAN, justamente por causa da contaminação das paredes. Então, quer dizer, o revestimento entra também como técnica também, tá? E fora a beleza dele, né? Falando de beleza, estava aqui pensando numa casa de alto padrão, né? Se eu tenho, por exemplo, uma sala de jogos, eu consigo personalizar um papel de parede? Por exemplo, eu vi uma foto e eu quero colocar uma parede com aquela foto. Sim. Através desse papel vinílico que meu pai estava comentando, você pode trazer a sua imagem em alta resolução e a gente faz impresso até na Holanda, que é a Vescom, é importado para o Brasil. É só um detalhe, Vanessa, se vocês verem, por exemplo, tem um cliente muito forte nosso, que é a construtora Vilela. Ela faz a brinquedoteca, ela faz o bicicletário, ela transformou a garagem não só como uma garagem, né? Então, quer dizer, valoriza e tem aquela assim, se as pessoas verem um ambiente muito arrumado, organizado, a conservação é maior. Com certeza. A satisfação de você chegar, a satisfação de você pegar a sua bicicleta no bicicletário, que são máquinas, né? Que a bicicleta dele é fibra de carbono, né? Então, quer dizer, a gente olha esses detalhes, está mudando também na construção civil, né? De você deixar um legado, de você trazer algo a mais naquele ambiente, né? Então, esse é um diferencial. E a gente estuda muito produto de revestimento. A gente tem um outro tipo de revestimento que se você tiver problema com infiltração na parede, quem tem muita casa, né, que tem aquela que na construção não fez aquele preparo de isolar a fundação, tem aquela umidade, né? E Brasília tem muito lençol freático, né? Então a gente tem um que transpira, que é o revestimento de fibra de vidro, né? Então, quer dizer, água, eu não estampo, o que eu deixo? Eu deixo a parede transpirar. A água entra, a água sai. Muito legal. E ela não cria bolor, porque a fibra de vidro não é alimento para fungos e mofo. Falando um pouco de outros produtos, a gente falou do papel de parede, que agora a gente já sabe que não é papel mais. Papel de parede não é papel. Quais os outros serviços ou os outros produtos que vocês oferecem aqui na Paper House? A gente também trabalha com a Hunter Douglas, com as cortinas. Cortinas. E persianas. A gente também trabalha com a Stobag, que são as cortinas externas. E também a gente está entrando no mercado de acústica. E só um detalhe, a gente tem o nosso próprio ateliê de cortina. Sim. Tá? Fala um pouquinho mais, Márcio.
É que a gente vê uma concepção de... São detalhes mínimos, onde que as pessoas colocam um trilho triplo, onde você puxa uma cortina, já vem 2 cortinas, você força a lá, que vai dar manutenção, então a gente trabalha com isso. Com trilhos independentes. Então, por exemplo, hoje utiliza muito a prega wave, que faz aquela onda bonita, só que ela tem 9 centímetros. Para trás, ela fica 4,5 centímetros. Então, você tem que dar um afastamento do trilho. Tá? Esse também é um conceito que as pessoas têm que ver antes de fazer o gesso, antes de fazer isso, de já pensar qual é o produto ideal para você instalar e qual o tamanho da dimensão do seu coxineiro. Tem produto que eu não preciso de cortineiro. Tem produto que eu preciso de 20, 30 centímetros de cortineiro. Tem produto que eu preciso só de 15 centímetros de cortineiro. Então, quer dizer, é o pré-obra que é o mais complicado, que depois que você já fez, é complicado, depois você fala assim, meu senhor, se eu tenho que aumentar o cortineiro, se eu quer um produto, porque hoje, como a gente tem produtos com dimensões muito grandes, então eu tenho uma caixa dele e são produtos que pode pesar 60, 80 quilos. Um pé direito alto de 5 metros, casa de alto padrão, então a gente tem que ter um reforço estrutural antes de fazer o gesso, né? Então e deixar a parte de automação. Falando isso, Vanessa, a gente fala sobre automação, parece que era coisa do outro mundo. Hoje ninguém compra um carro sem ser vidro elétrico. Ou melhor, não tem na concessionária. Pelo menos da frente, isso é padrão, não tem. O câmbio automático antigamente era uma lenda. Hoje não. As pessoas que, principalmente com engarrafamento da cidade, querem câmbio automático. Então, a motorização, eu enxergo muito isso. E o padrão dela, antigamente custava 5 vezes o preço da cortina, hoje não. Hoje está muito acessível. E o que é? E as coisas práticas. Por que eu falo muito da motorização? Algo motorizado, ele não quebra. Sim. As pessoas têm que imaginar, quebrou. Não, o motor não quebra. O que mais quebra é cordão. A gente também tem um departamento na PayPal que a gente tem faz manutenção. É uma pessoa específica para atender manutenção. Porque a manutenção, você quer tudo para ontem. Você quer resolver rápido. Mas a manutenção é de quem comprou aqui. Não. Muitas vezes a gente faz algumas manutenções de produtos que a gente sabe que dá para consertar. Você entendeu? Por exemplo, assim, agora, a gente tem a lavanderia nossa. Só que tem produtos, a maioria dos produtos que a gente lava são da Hunter Douglas. Uma celular, eu só lavo da Hunter Douglas, porque eu sei que ela não vai desmanchar. Então, eu acredito, por isso que eu vendo o Hunter Douglas. Eu acredito no processo construtivo dele. A Hunter Douglas, ela tem 102 anos de mercado. Ela tem 75% das patentes mundiais, né? E quer dizer, é um detalhe que quando a gente entra em licitação pública, a gente mostra os certificados. E agora a gente está fazendo um trabalho com o arquiteto sobre os certificados, como a importância de você comprar um produto que tenha certificação e que não tem metais pesados. Você vai colocar uma tela solar no quarto do seu filho, que recém-nascido, que nasceu agora, sem saber a origem daquele produto? E a gente nem pensa nisso, viu? Ô Márcio, a gente pensa na beleza, a gente pensa no preço, né? Só que o arquiteto... Mas na segurança... Na segurança não. O arquiteto corporativo, como ele tem uma responsabilidade muito grande, a condição sine qua non dele é pedir as certificações. Só que isso a gente aprendeu num corporativo, a gente está trazendo essas dicas para o cliente final. Sim, para o residencial. E para o arquiteto também, porque na verdade é uma coisa que o arquiteto é corresponsável daquilo que ele indica. Sim. Você entendeu? Então, quer dizer, ele está indicando um produto que ele não conhece, que ele não tem certificações. Deixa eu só voltar aqui à questão da segurança, porque a gente está falando sobre isso. Aí você falou para mim que tem uma fábrica de cortina, sim, tem uma lavanderia e uma parte de manutenção. Sim. Então, se eu chego aqui hoje, quero minha casa de alto padrão, quero a cortina. Eu fecho isso tudo depois? Uma manutenção, uma lavagem, tudo isso já tá incluso? Como é que funciona? É serviço completo? A gente atende, por exemplo, assim, tem produto que eu sei que não vai dar, que praticamente é zero de manutenção, principalmente que é motorizado. O que muito acontece,
É o cliente esqueceu que canal ou ele, né? A gente fala, não, é só mudar o canal. O que acontece também, deu um pico de energia, desconfigurou a rolô, então a gente vai lá, muitas vezes a gente orienta o cliente até por celular. A gente quer resolver o problema dele. Falando em manutenção, o que a gente solicita hoje? Para a gente ser mais... A gente aprendeu isso na pandemia, né? É o cliente mandar um vídeo e já vê que a gente já identifica qual é o problema, a gente já passa um pré-orçamento. A gente acelera esse processo. Praticidade. Por isso que a gente pegou exatamente que tem uma pessoa que toma conta disso. Porque a gente tá... É uma dor, né? Você tem uma cortina rolou, blackout, quer dormir e ela não funciona. É um problema. Né? Então a gente tirou do escopo do consultor de vendas. Porque são orçamentos que você tem que ter uma atenção muito com o cliente naquele momento e você não pode atender outro cliente. Então, quer dizer, e dar aquelas respostas que ele quer imediata. Então, a gente lava muita cortina de tecido. Ó, teve um caso agora de um cliente no Lago Sul que ele tinha lá trilho motorizado, ele queria trocar as cortinas dele. Eu aproveitei o trilho dele. Não era um motor que eu usava, mas eu percebi lá. Outro cliente também, ele estava com um problema de uma cortina que tinha 10 anos e não funcionava. Eu fui lá, a gente conseguiu botar ela para funcionar. Fazendo a parte da manutenção. Sim. É. Falando um pouquinho, cortina, persiana ou algum outro serviço. Se eu falar o ambiente, vocês falam para mim o que é melhor? Por exemplo, se eu falar assim, quero sala de jantar, eu coloco cortina ou persiana? Depende do pé direito. Depende do grau de iluminação que você tem. Depende da sua necessidade. Depende de tanta coisa. Depende assim, eu quero um ambiente mais inglês, um estilo europeu. Eu quero mais moderno. Eu posso colocar... Você fez eu lembrar de uma palestra. Qual que é o ambiente mais importante para você na sua casa? É aquele que você tem que investir. Aí teve um cliente que falou assim, um ambiente mais importante é a sala. Aí o cliente falou, não é a sala, é meu banheiro, que eu quero uma silhuete que é tipo uma Ferrari das cortinas no meu banheiro. Porque aonde que eu não tenho filho, eu não tenho marido, não tem ninguém onde que eu vou ficar lá e aonde que eu vou curtir. Não é minha sala. Então, quer dizer, a gente tem que escutar o cliente. Não é só isso. Mas, Márcio, não tem ambientes que não cabem outra coisa? Exemplo, cozinha. Você não coloca a cortina em cozinha. Você coloca a persiana. Coloca? Não, é porque aí existe um conceito. Por exemplo, cortina rolou. Não é persiana rolou. O que é persiana, o que é cortina? Tá. Tudo que é lâmina, abre. Fecha, persiana. Persiana. Tudo que é tecido, é cortina. Só que as pessoas... Só que se a pessoa quiser comprar uma persiana rolou, eu vendo. Só que a nomenclatura dela é cortina. É cortina. Né? Tem a cortina luminete e a silhuete, que eu falo que é uma coisa híbrida. Ela é persiana porque ela tem as lâminas. Só que ela é tecido porque ela não é vazada. Tem tecido dos dois lados. Então, ela é uma cortina luminete, uma cortina silhuete. Esse é o mercado de luxo. Isso faz diferença. A gente percebe que, assim, as pessoas investem muito em imobiliário assinado. Entendeu? E a parte da cortina, além ela pode remeter ao mercado de luxo, ela tem as características técnicas, que é controle os raios ultravioleta, para não queimar seu sofá, para não queimar seu mobiliário, para não queimar seu tapete. Né? Só que as pessoas deixam tudo para depois que o mobiliário chega, começou a queimar, que aí a gente vai na casa do cliente, tá tudo forrado, né? Principalmente também na área externa, tá? Por que eu falo muita cortina externa, cobertura retrátil? Eu falo para as pessoas, tem que ser motorizado. Primeiro, o produto tem maior durabilidade. Quando você fala em cortina externa, você tá querendo dizer que eu posso colocar uma cortina na minha varanda? Pode não, tem que... Mas se eu colocar... Eu sei que fica bonito e chique, mas, por exemplo, minha varanda venta.
minha varanda, a cortina não vai suportar. Não, quando a gente fala assim, que a gente tem cortinas que eu posso fazer até 12 metros de largura, numa peça só, que ela é presa ou com cabo de aço, ou com a guia, ou com a haste de inox. E qual a nossa diferença? Que a gente não trabalha com aço carbono que enferruja. A gente trabalha com produtos de alumínio, aço inox e parafuso zincado. Até o parafuso não pode enferrujar. Porque aquele ferrugem pode passar para a tela. Aí você vai deteriorar o produto, né? Aí tem cliente que fala assim, mas essa tela resiste? Tem um prédio em Brasília que é fixo, essa tela foi inaugurada em 2010. Dá uma olhada lá. Aí eu brinco com o pessoal que quem faz a manutenção é São Pedro, quando chove. Quando chove. Limpa tudo. Limpa tudo. E você pode saber uma coisa, desde o primeiro dia a tela continua verde, nova e resistente, lá na Asa Norte. Você tá falando do Confeia, né? Exatamente, do Confé. E é um projeto que o arquiteto ganhou prêmios de sustentabilidade, de ventilação cruzada, de sombreamento na fachada, porque hoje trazem muito projetos com muito envidraçamento, mas esquecem de fazer a proteção solar, esquecem de sombrear o vidro. Esse é o nosso maior desafio hoje, de começar a entrar nas construtoras, mostrarem que é uma coisa que você trazendo um sombreamento no vidro, e é com opção, né? Eu quero sombreamento ou não quero o sombreamento? Você pode recolher ou não recolher a cortina. Então vocês oferecem também esse produto de cobertura? Esse, na verdade, seria uma cortina externa. Você pode usar ele como fachada, inclusive, que é no caso do Confeia. E voltando ao que meu pai estava falando sobre a pressão do vento, a gente tem produtos que você pode delimitar a altura que você quer deixar ele. Você pode deixar ele com a janela aberta. E ele aberto, fechado, meio aberto, são produtos que aguentam até 80 km por hora de pressão de vento. Júlia, vamos lá. A gente falou muita coisa. Não, assim, eu tenho uma casa de alto padrão e varanda enorme, linda. Eu acho que fica lindo cortina e varanda, Sim. né? Só que existe essa limitação. Então, eu posso colocar uma cortina que cobre até 12 ventos metros. de 80... Pode. 80 km por hora. Que ele tem um sistema zipline. Ele trava. Muito legal. Quando a gente mostra isso, tudo é conceito. Se o mundo está caindo, sobe, né, o produto. Mas o que é mais importante é você não deixar uma pressão de vento. Por exemplo, assim, tá ventando, fecha as portas. Entendeu? Quanto menos pressão de vento você tem, porque se o vento entrar dentro, ele vai querer, ele tem que sair. Sim. Né? Então existe isso. Tá? Então a gente aguenta. Quando tem rajada de vento em Brasília, que hoje assim, tá? Agora já estamos falando que hoje é alerta amarelo. Sim. Né? Então quer dizer, começou a balançar muita árvore, tenha cuidado do seu produto. E tá? a cobertura externa? Aí a gente tem várias coberturas. Eu não falo muito em todo, porque todo tem um significado pejorativo, que muita gente coloca ele com estrutura de aço carbono, pega uma lona que não foi feito para ficar na área externa, aí ela desbota com facilidade, ela não dura. Tem gente que faz aí com sombreiro de agricultura para colocar isso. O produto vai funcionar quando tiver novo. 6 meses depois a pessoa vai ter que fazer um outro investimento. Tá? Então a gente fala muito em que são produtos feitos para isso. Por exemplo, assim, a nossa cobertura, as telas nossas são da Ferrari. A Ferrari é a que fez a lona do estádio. Só que a nossa é uma gramatura menor. Entendeu? Mas foi concebido para isso. Onde que faz estádio, onde faz transatlântico, esse é um produto que a gente utiliza. Por isso que a gente vai atrás de fornecedores parceiros, que é muito complicado você trocar um fornecedor no meio do caminho. Entendeu? Sim. Porque a gente tem aquela... a gente fala do relacionamento. Tá? Relacionamento que requer verdade mútua e solidez. Tá? Então a gente, quando pega um fornecedor novo, tem que pagar à vista, ele tem que conhecer qual que é a nossa expectativa,
né? Então é muito difícil você trocar um fornecedor. Você tem que ser muito assertivo. Com 36 anos no mercado, a gente fez essa escolha. Por isso que a gente tem esses fornecedores conosco, né? A Stolberg é uma tecnologia suíça, só que tem uma diferença. Ela é fabricada a parte de alumínio no Brasil. Ela só paga, porque paga royalties para a Suíça lá dos desenhos dele, mas a concepção, tem algumas peças plásticas que vêm de fora, que não compensa produzir aqui no Brasil. Tem as telas, são produzidas lá fora, entendeu? Porque não adianta nada se fazer uma excelente estrutura com uma tela que não condiz com aquilo. Que aí a gente tem uma certeza que eu sei que vai durar. Por exemplo, aqui na Paper House eu tenho telas coloridas, laranja, marrom. Exatamente, eu faço isso como teste, que eu quero saber se vai durar para o meu cliente. Tudo a gente faz isso. Por isso que a gente tem um showroom, que muitas vezes a pessoa vem ver a cobertura, aí ela vai ver, tem um espaço assim, tem isso aqui, para as pessoas se sentirem, não ter um arrependimento de eu achei que era diferente. Não, a gente mostra a realidade do produto. Eu vi, experimentei, Sim. né? É diferente de você ver o produto num catálogo, numa foto, num vídeo, você ter a sensação real do que é o produto. E É o test drive. isso que eu ia falar, É o test drive da concessionária. Que encanta. Você pode comprar um carro pela internet, mas você já testou em algum momento. Você já foi locou o carro, testou o carro. Isso né? é verdade. Então, falando um pouquinho sobre ainda algumas coisas da carta de serviço de vocês, automação, né? Que mais os clientes pedem aqui em relação à automação? Atualmente, até com a Alexa, os clientes estão muito integrados com a Alexa. De você não ter que levantar nem um controle remoto. As pessoas querem, Alexa, vou até brincar aqui, vou falar, as cortinas ali atrás vão subir. Alexa, subir cortinas. Aí as cortinas todas sobem. Ou Alexa, descer cortinas. Ou você ter a facilidade de você criar rotinas. Por exemplo, você pode... Até uma automação básica, ou você contratar uma empresa mesmo de automação, que a gente pode indicar algumas que não é o nosso serviço, ou a gente fazer a integração desse produto. Aqui antes era muito mais complexo, né? Hoje, com a internet, é um advento que veio para revolucionar o mundo. Tá? E antigamente era assim, era uma caixinha fechada, muito cara e tal. Hoje não, é necessidade que as pessoas têm. Por exemplo, assim, é igual você acender uma luz no jardim e ver você ir lá, pelo celular você liga, desliga, pelo celular você sobe a cortina, desce a cortina, faz isso. Então, o tempo hoje está muito corrido. Sim. Né? Então, as pessoas querem facilidades, para ter mais tempo para curtir a vida. Sim, e é caro o serviço, gente, de automação? Não. Com o advento de muita tecnologia, muita concorrência, não. O que a gente vê é que a gente quer entender, muitas vezes, o cliente que está fazendo uma automação, entender qual o sistema que eles vão integrar com o nosso. Então, a gente dá muita consultoria até para empresas de automação. Né? Vocês vão querer um motor de contato seco, um motor com controle remoto, com infravermelho ou com radiofrequência, né? Muitas vezes a gente fala assim, esse aqui sai mais em conta, mas para mim sai mais em conta, mas para você vai ficar mais caro. Então, você dá opções para o cliente. Porque talvez eu falo uma coisa para o cara da automação, mas ele vai ter que colocar mais alguma coisa que vai encarecer a automação dele. Sim. Então isso é muito trabalhando em conjunto, na parceria, tá? E o que hoje tem a opção também? De você ter a automação, ainda ter o controle remoto, porque se a automação der alguma coisa, você tem a opção de trabalhar com essa peça. A única coisa que eu vejo dificuldade na motorização é se faltar energia. Mas eu falo assim, se faltar energia numa casa, o que você faz? Nada, você vai dormir, porque não tem internet, não tem televisão e não tem cortina. Não tem cortina. Então não tem problema. Não tem problema faltar energia. E se não tem energia, também não tem solução acústica? Não, aí tem solução acústica. Então vamos falar de solução acústica, Júlia. Vamos falar um pouquinho. Eu acho que foi o que fez você entrar na Paper House, viu? Eu acho que você é apaixonada por soluções acústicas. Foi aquele bichinho da acústica, não foi? Eu acho. Não, a gente começou com... Meu pai conhecia o Maurício há muitos anos, que é o CEO hoje da Trisoft. Uhum.
ele é uma pessoa encantadora. A gente foi visitar uma fábrica e estamos mexendo com soluções acústicas, não só com a Trisoft, como também com outras empresas. O legal da solução acústica, as pessoas não percebem a real necessidade que elas têm. Às vezes até a gente tem que se educar. A gente fala muito alto porque a gente escuta muito alto. A gente tem muita reverberação no ambiente. Ou porque a gente tem 2 adolescentes em casa, aí a gente fala muito alto para ser ouvido. Bota umas áreas de absorção, que aí todo mundo consegue falar um pouquinho mais baixo. É a cultura, que quando o brasileiro é muito expansivo. Só que é uma coisa, se você vai nas escolas hoje, não tem tratamento acústico. Se você vai num restaurante hoje, não tem tratamento acústico. E as pessoas imaginam que o tratamento acústico é só para auditório. Só que o auditório usa uma vez por mês, uma vez por ano. Fala pra gente um pouquinho, o que é um tratamento acústico? Você tem duas opções. Existem duas situações acústicas. A primeira é que as pessoas, isolamento acústico. Eu não quero o barulho de fora entrar, eu não quero o meu barulho passar para fora. Então, quer dizer, aonde passa ar, passa som. Então, você tem que fazer. A porta da acústica, ela tem que travar, você tem que fazer mais força. Uma porta acústica. Uma janela acústica. Se você perceber uma porta acústica que não trava, ela não tem acústica. Um salão de festas, por exemplo, é um isolamento acústico. Você tem que fazer as duas coisas. Que o restaurante, aí a gente fala, o restaurante, você quer o quê? Isolamento ou você quer conforto acústico? Conforto acústico. Então quer dizer, você tem que ter o zum, zum, zum do restaurante para as pessoas não escutar o que você está falando, entendeu? E você tem que entender o que o seu colega está falando do outro lado da mesa, que é o grau de inteligibilidade da fala. Então, esse aí é um aconchego. O que é? Você trabalha com produtos mais maleáveis, mais fofo, para o som bater e acomodar lá, não ter a reverberação. A reverberação é aquele eco. Então, quer dizer, algumas igrejas aqui em Brasília, você não escuta nada. Catedral, você vai em casamento, você não sabe nem se a pessoa falou sim ou não. A gente brinca isso, mas é que a acústica hoje é um problema de saúde. E está entrando muito forte no Brasil agora. Alguns cursos que a gente fez, as pessoas importaram todo o conceito de trabalho. Open space, ambientes colaborativos. Mas não trouxe acústica. E o que a acústica é? É uma construção. É uma construção. Faz parte da construção. Por exemplo, um som. Você tem que dar manutenção. Uma iluminação. Você tem que dar iluminação. A acústica não precisa. Você fez de uma maneira, pronto. Vai ficar aquilo ali. Né? Então, quando você começa a ver filme americano, escolas americanas, tem tudo acústica nos ambientes. Né? Então, quando a gente olha isso, e a gente está vendo que é uma coisa, por exemplo, os restaurantes, em vez de quando você fala assim, pô, a comida é legal, o ambiente é legal, mas não gostei daqui. Não sei por que eu vou não dá vontade de voltar. Isso pode ser por causa do barulho? Muitas vezes é por causa do barulho. Exatamente, você não sabe por quê. Incomoda aquele barulho. Por exemplo, assim, você deixa um garfo cair, parece que caiu 200 panelas. Ou você tem que falar gritando com outra pessoa da mesa. E o erro no restaurante, o que é? Quando a gente fez um curso em Salvador, onde com a dona de restaurante mineiro não joga dinheiro fora, né? Mas não joga mesmo. Só que o que ela falou? Um restaurante não pode faltar 3 coisas: água, energia e acústica. Acústica ela colocou nesse nível. E aí a gente começou a entender o porquê. A acústica está ligada à saúde. As pessoas muitas vezes, ela gosta do local, mas sabe aquela vontade de não levantar da cama para ir? Por causa do excesso do barulho. Então ela colocou até acústica na cozinha. Para dar conforto. Porque dá qualidade de vida para os trabalhadores. Vamos falar, você vai num restaurante, você vai ficar lá 1 hora, 1h30. Agora, quem está trabalhando lá, o garçom que está trabalhando o dia todo, e vamos falar, além disso, qual que é uma vantagem para o restaurante? Além de você conseguir fidelizar seu cliente, você começa a ter menos despesa. O que é um garçom anotar um pedido errado? Vamos falar, se ficar na esfera do custo, ótimo, mas imagina uma pessoa falar que é alérgica a alguma comida e você oferecer. Complicado. Agora, Júlia, deixa eu entender, na prática,
Onde é que a Paper House entra nessas soluções acústicas? Vocês fazem o acondicionamento e isolamento? Sim, a gente consegue, eu fico brincando, a minha mentora hoje é a Débora Barreto, ela é um amor de pessoa, uma baiana, um dia quando vocês puderem conhecer, vocês vão adorar ela. A gente sempre indica consultores acústicos. Eles são como médicos, eles vão passar a receita, olha, você tem que ter tanto de absorção, que seria no caso uma Trisoft, uma lente PET, você tem que ter tanto de material reflexivo, você tem que ter tanto. Ela vai te dar uma receita, e aqui é a farmácia. Você vai comprar os produtos que o seu consultor acústico indicar aqui. Mas você precisa ter uma receita para você ter um bom condicionamento acústico. Querendo ou não, acústica é cálculo, é matemática. Eles vão fazer um cálculo no software para você conseguir ver o tempo ideal de reverberação. O pessoal fica brincando, é a palma. Se a palma vai reverberar, ela vai ser mais seca, né? A gente está aprendendo muita coisa na área da acústica, só que é uma coisa, é uma ciência, entendeu? E a gente vai absorvendo algumas dicas e muitas vezes, antigamente, você tinha aqueles produtos que não decoravam. Sim. Desvalorizavam os ambientes. Hoje o não. O arquiteto ficava com medo, espuma acústica vai ficar feio. Então hoje não. Todo o trabalho da arquitetura acústica depende do projeto inicial. Entendi. Não, por exemplo, a gente não dá para fazer um projeto acústico sem um projeto arquitetônico. E pelo contrário, a gente não quer desfigurar o projeto arquitetônico do ambiente. Porque hoje tem materiais que ementa cimento queimado, você pode colocar um quadro. Às vezes você colocar um quadro, você pode colocar um quadro acústico. Teve um caso de um laboratório. Lá na Bahia, um laboratório. Um laboratório que ele tinha que fazer toda uma paginação de making, não sei o que, de criança. E já fez um material, já aproveitou que ele ia fazer esse material, já fez um material acústico. Por exemplo, você já colocou um cobogó, aí atrás daquele cobogó, você coloca um material acústico absorvente. Você quebra essa... Então, quer dizer, você não acaba com o projeto arquitetônico. Você consegue integrar o projeto arquitetônico ao projeto acústico. E isso a gente dá uma dica para as pessoas, antes de executar um projeto arquitetônico, já pedir uma solução acústica em cima daquele seu projeto, para você economizar. A acústica é cara quando você não planejou. Sim. Aí você tem que começar a adaptar, né? E a gente percebe que acaba, às vezes, você gasta duas vezes. Vamos supor, em vez de você usar um forro de gesso normal, você poderia ter usado um forro de gesso perfurado. Ou você poderia nem colocar forro de gesso, deixar na laje, pintar e botar umas nuvens. Tudo isso, a acústica, quando você faz um planejamento, você faz no projeto, acaba que é um custo residual. Entendi. É assim, mas eu quero gastar pouco. A gente cria. Por exemplo, eu posso pegar material acústico de casa de máquina, entendeu? E botar uma tela metálica em cima que ficou bonito, agradável, junto. Aí entra a importância do projeto arquitetônico. Então, assim, se eu quero uma solução acústica, eu venho aqui e negocio. Se eu quero uma automação, eu venho aqui e negocio. Por falta de negociação, é que o cliente não vai fechar negócio com a Paper House, né? Isso aí a gente já viu. Se você quiser uma divisória acústica, a gente representa alguma... Quer dizer, a gente só representa, eles vêm, fazem todo o trabalho, faturam. Se quiser uma divisória acústica retrátil também. Então, como a Júlia foi lá para Sobrac, ela fez um network muito forte. E a carência em Brasília eu fico brincando. Existem algumas empresas especializadas, mas a gente está partindo que na acústica não é um produto que vai resolver, são várias integração de vários produtos. Júlia, já que você voltou de lá, né? Eu quero saber o que a gente pode esperar da Paper House para 2024. Vocês já podem falar alguma coisinha pra gente, adiantar? Tem algum projeto saindo aí do forno? Tem algumas coisinhas saindo, talvez alguma obra que possa vir. A gente pensa em fazer um espaço sensorial justamente acústica, porque a acústica tem que ser do mesmo Aqui modo. na loja, você está falando? Aqui na loja. Então vocês querem, assim como tem um showroom, vocês querem fazer um espaço sensorial. É bem isso, Legal. A acústica tem que ser sentida. Sim. Igual a gente sempre tem a ideia de você ter um showroom presencial, você ter um showroom com peças em tamanho real, eu tenho que oferecer essa experiência para o cliente. E, além disso, vamos continuar com o corporativo, com as vendas residenciais.
E outra coisa que a gente está buscando, acho que meu pai até esqueceu de falar, são as coberturas retráteis. A gente está atrás de restaurantes, de... Sabe cobertura de prédio? Cobertura de prédio. Tá. O cliente, muitas vezes, ele quer fazer o mais fácil de contratar um serralheiro, fazer uma obra lá. Só que esse serralheiro pode passar 3 meses na sua casa. E na verdade, na coisa, você está trabalhando com solda. Solda, você pode estragar todo o material que está lá dentro. E fora que é uma coisa, é desgaste. A gente tem um produto que tem 2 anos no mercado, que é as coberturas retráteis, e que ela é na horizontal. Qual a vantagem dela? Primeiro, tem hoje síndicos de prédio que não permitem você aumentar a área construída. Aí quer dizer, só que o problema é que quando você não permite, você perde o valor da cobertura, porque é só para tudo que é lado. Então você vai assar uma carne, você vai ficar no sol ou na chuva. Aí ele está debaixo da pequena cobertura, mas o sol não é só de cima, o sol é de lado. Do lado. Então, quer dizer, a gente pode colocar essa cobertura, porque não tem empecilho com o síndico. E qual a maior vantagem? Que como não é área construída, não paga IPTU e não entra nessa taxa máxima de área construída. Que legal. Então, quer dizer, isso é legal para restaurante. Quer dizer, e qual a vantagem dessa cobertura retrátil? Você tem uma lua maravilhosa e você pode abrir ela toda. Entendeu? Ah, não, mas está chovendo. Eu recolho ela. Entendeu? E não tem queda nenhuma. É queda zero porque ela tem as calhas nos 4 lados dela. Né? Então a gente... E qual a vantagem desse produto? Que a gente pode... É a questão da instalação. É 3 dias, 4 dias de instalação. É muito rápido, então. Isso dependendo, a gente pode até levar para outros lugares do Brasil. Por exemplo, a gente acabou de fazer uma instalação em Barreiras, não foi? Os meninos foram? Não, Luiz Eduardo Magalhães, isso. Teve esse cliente, veio para comprar uma cobertura há 2 anos anteriores. Aí ele saiu tão empolgado com a cortina externa blackout, que o sol cada vez mais está forte. Então ele ia colocar um blackout interno e resolveu colocar um blackout externo, uma cortina externa. E aí resolveu o problema dele de imediato. E depois ele chamou o arquiteto dele para... Ficamos estudando 1 ano essa cobertura e esse ano a gente entregou essa cobertura também para ele. Né? A gente entende que, assim, para valorização da casa. Claro. Entendeu? Porque quando você faz... Aí você fala assim, mas eu posso fazer uma cobertura fixa de telhado? Pode. Mas você tem que entender uma coisa, você vai escurecer sua sala. No momento que você quer a sala um pouco mais clara, você pode recolher a cobertura. A cobertura. Entendeu? Não, mas agora... da luz que você acaba tendo. E que é super importante, ainda mais agora para 2024, que eu acho que o calor vai aumentar bastante. Não, Brasília... O sol vai aumentar Brasília bastante. ou é tempestade ou é calor. Então, tá? cobertura... é cobertura externa? Cobertura retrátil. Cobertura retrátil externa, tá certo. Não, e fala qual que é as medidas máximas, até pro pessoal ter uma noção. Não, é que a gente pode colocar ele é 7x5, mas se a pessoa tiver um espaço maior, eu posso colocar 2, uma integrando na outra, tá? E a gente fez o Banco Mundial esse ano, entendeu? Porque ele entendeu que ele tinha que fazer uma proteção para receber os carros. Só que tem a lei que não permite ele fazer alguma coisa fixa. Aí a gente colocou uma cobertura retrátil onde que ele receberia os carros. Né? Então, quer dizer, não tinha nem coluna, né? Era estaiado num prédio. Então, quer dizer, são desafios. E a gente gosta de desafios, coisas diferentes. Então a gente pode esperar muito de 2024. Estamos aí para 2024 atrás de desafios. Tá igual meu pai fica falando, traz o projeto, traz pra gente que a gente... Vamos arrumar a melhor solução. Tem uma frase do CEO da Trisoft, o Maurício, eu te dou um papel e uma caneta. O resto a gente desenha, a gente fabrica. O resto Você a gente desenha e a gente fabrica. Então, quer dizer, essa é a mesma... a gente vê que é o mesmo princípio da Paper House. Tá? A gente gosta de desafio. A gente fez alguns projetos aqui, SEB, TCU, Banco do Brasil, Supremo Tribunal Federal. Foi a nossa maior obra de cortinas motorizadas, onde que não deu problema nenhum. Né? Então a gente começou a acreditar nos produtos porque a gente percebia como era importante esses produtos que não dão manutenção. E olha, vou falar, a gente segue torcendo
para mais desafios, para mais conquistas, porque é invejável uma empresa familiar com acolhimento, com todo esse carinho na hora de receber um cliente, com toda essa importância e ao mesmo tempo com toda essa tecnologia. Não é para qualquer empresa. Você somar uma tecnologia com o acolhimento. Queria agradecer demais. Pode falar, Márcio. A gente deixa o que a gente fala? Se você gostou da Paper House, fale para os seus amigos. Ah, não, então peraí. Calma, não, vai ter que falar olhando no olho essa, não é? Não é? Então, peraí, Márcio, você vai olhar para aquela câmera ali, vai deixar sua mensagem, e aí você já pode falar essa parte aí do que se você gostou, porque eu gostei também. Nesse mundo digital, né, de muita informação, a gente fala assim, se você gostou da Paper House, do nosso serviço, divulgue, fale para os seus amigos. Se você não gostou, do que você não gostou, traga para nós, para a gente trazer, a gente aprender com vocês o que a gente precisa melhorar. Então, essa aí. Olha, eu tô achando que esse é um dos segredos do sucesso da Paper House, viu? Júlia, sua câmera, para você falar pro teu cliente o que você quiser. Muito obrigada por escutarem a gente hoje e sempre que quiserem vir na Paper House vão ser sempre muito bem-vindos, muito bem acolhidos e vamos ter todas as especificações técnicas que vocês precisarem. Contamos com vocês. Quero agradecer demais, foi um bate-papo, uma conversa super agradável. Eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal de casa também aprendeu. E olha, ouça uma vez, veja duas, compartilhe 3 e eu conto com vocês no próximo episódio. Até lá!